Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que você esteja nos ouvindo. Esse é o 12Cast, o podcast de cardiologia da 12x8. E eu sou o Vitor Benfica, ao lado do meu grande irmão, Rafael Rossi. Fala, galera. Salva de palmas aí. Obrigado por ter voltado. Salva de palmas é muito bom. Sempre uma honra participar de volta aqui, Vitão. Tamo junto, meu querido. E hoje para poder falar de um tema que tá acabando com a gente, né, Rossi? Foi, na verdade, um mês que tá acabando com a gente, né? A gente tá mal, sem dormir. Com certeza. Agosto e setembro vieram várias diretrizes em sequência que a gente comentou em tanto formato podcast quanto formato da 12 Prime que a gente já vai comentar. E hoje, para comentar justamente sobre a diretriz de hipertensão. Exatamente. E por que está sem dormir? Porque estão querendo destruir a 12x8, né? Estão querendo colocar 12x7. Vão ter que talvez até fazer um rebranding aí. Acaba com todo o marketing de 3 anos construído progressivamente. A gente destrói. E para falar sobre a diretriz da ESC 2024, desse ano, a última, de hipertensão arterial e todas as suas repercussões polêmicas, trouxemos o nosso grande mestre, né, chefe da seção de hipertensão, tabagismo e nefrologia lá do Dante Pazanese, Dr. Márcio Souza. Por favor, se apresente, Dr. Márcio. Poxa vida, isso é uma honra, né? Uma alegria muito grande poder estar com 2 ex-residentes aqui maravilhosos. Realmente vocês da 12x8 fazem um trabalho incrível. Foram residentes incríveis e não podia ser diferente. O trabalho que vocês trazem com a 12x8 é assim, uma honra, tá? Uma alegria e ver vocês brilhando e despontando, porque a gente ensina residentes e vocês ensinam num alcance muito maior. Então, acho que o trabalho que vocês fazem é algo incrível. Parabéns. Pô, chefe, vou até chamar de chefe ainda, né? Porque a gente não consegue, a gente nunca consegue esquecer do chefe, né? Mas é muito bom ouvir isso, porque é um estágio que faz muita diferença. Inclusive, é legal quando os nossos convidados eles falam, não, pode convidar de novo que eu volto. Que foi o caso do Dr. Márcio, né? Verdade. Quando a gente gravou o podcast de tabagismo, até a nossa curadoria é o que a gente mais gosta dentro da 12, né? É um dos que a gente mais prefere, e a gente não fala isso para qualquer um, com certeza. E o público também absorveu super bem, porque é um tema pouco discutido, né, Dr. Márcio? E, inclusive, foi muito bom que você falou, né? Chefe do setor de hipertensão, nefrologia e tabagismo, porque ele traz isso no nosso dia a dia e a gente pode discutir isso muito bem. E agora falar do tema que era mais óbvio, na verdade, que era justamente o setor de hipertensão, né, Dr. Márcio? Perfeito. Nossa, agora eu tô na minha praia. Vamos que vamos. Já estava antes, né? Continua na mesma praia já. E por ironia do destino, estou parede com parede, né? Agora, no Exato, são vizinhos de trabalho. O corporativismo ali. E que ficamos um bom tempo. O Rafa também ficou um tempão lá. A gente ficou em conjunto muito tempo. E perturbo direto, vou continuar perturbando. Que é isso, nós também, vai ser vice-versa. Bom, doutor Márcio, então é um prazer ter o senhor aqui. A gente é muito fã do seu trabalho, né, de como você é com os residentes, quanto você contribui pela residência do Dante Pazanese. Tanto que, por várias e várias vezes, a hipertensão é dita como o top 1 dos estágios lá do hospital. Então, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. E para você que quer ler, né, na íntegra, com comentários que a Maju fez, né, do nosso time. Com todo carinho e atenção e amor. Sobre as críticas e tudo mais, todas as mudanças da diretriz ESC 2024. Temos a 12 News Prime também, com uma edição específica para ela, colocando ali tudo o que você precisa saber, as principais tabelas, o que ela comentou de diferente, quais as repercussões que isso vão causar na prática. Também ficou bem legal nesse formato. 12 News Prime, a edição está sensacional. Valeu, Maju. Inclusive, dá para falar que a Maju e o 12 News Prime são os autopatrocinadores do nosso 12Cast de hoje. Exato. É graças à estrutura do 12 News Prime que a gente conseguiu ter a estrutura de hoje para gravar o podcast num formato. Obrigado, Maju, por confiar no nosso trabalho. Com certeza. Bom, começamos aqui então com uma certa polêmica, né, doutor Márcio? Que essa diretriz ela veio cheio de mudança, querendo mudar muitas questões e também teve uma certa discrepância com algumas recomendações da ESH, que é a Associação, né, Europeia de Hipertensão. Comenta um pouco para a gente como é que foi essa cronologia até chegar nas recomendações da ESH 2024. Todas as diretrizes anteriores foram feitas em conjunto. A europeia, né, tanto a European Society of Hypertension quanto a European Society of Cardiology faziam a diretriz em conjunto. Uníssono, né? Quase uma coisa só. Exato. Então, eles tinham a mesma... Então, ele tinha um consenso, né? Antigamente, a diretriz chamava de consenso. Consenso, né? Vocês não são dessa época. Então, consenso. Assim, não foi consensual. Não foi consensual agora dessa vez, porque... E a gente nem tinha tentado. Porque quando, na própria introdução da ESH de 2023, de um ano atrás, ela já falava que a ESC não ia participar. Né? Então, assim, que eles decidiram não participar por uma série de entraves, porque já começou a dar problema. Já deu uma pista, já tinha dado uma pista que não estava... E principalmente algumas coisas em relação ao beta-bloqueador, que a diretriz europeia
beta-bloqueador de hipertensão. sempre enchendo o saco dos outros. É o beta-bloqueador. Mas no seu caso, ajudando, né? Vai ser... No seu caso, ajuda. É isso aí. Sempre polêmico. Sempre polêmico. E aí, a diretriz da ASH, né? Vou chamar assim para não ficar falando o tempo inteiro, né? A ASH trouxe o beta-bloqueador como primeira linha. Né? Então, coisa que já não tinha feito. A gente discute isso dentro da hipertensão, que assim, na verdade não deveria ter saído. Beta-bloqueador baixa a pressão. A gente tem evidência para isso. Tem os detalhes em relação ao atenolol, enfim, mas o fato é que é uma droga que baixa a pressão. Então, assim, não deveria ter saído. E o fato é que o pano para manga rendeu, porque a diretriz americana também criticou, né? Os principais autores americanos que ficaram criticando também em relação a essa parte do beta-bloqueador. Então, o que aconteceu? A ASH liberou ano passado, só que eles já estavam se reunindo. Essa diretriz da ESC saiu agora no europeu, agora de 2 semanas atrás. Desde 23, então. Isso. Então, de 23... Então, eles já estavam se reunindo. Tinha um ódio cultivado já há um tempo ficou ali. Ficou o negócio rendendo. Estavam só esperando para... Estavam só esperando. Então, eles congresso, foram... né? E foram vendo, porque teve outra publicação. Eles fizeram uma publicação menor da ASH, né, no final do ano passado. Então, para tentar filtrar, porque é uma diretriz de 170 páginas. Né? Então, eu tive a oportunidade de acompanhar um italiano lá falando a respeito de quantas diretrizes, né? Vocês estão correndo atrás, o quanto que vocês entregam aqui, porque é muita diretriz. Imagina para o clínico. Imagina, como é que o cara lê tanta diretriz? Sim, IAIC, FI. Como é que ele... E aí você vem com uma diretriz de 170 páginas. Né? Então, assim, é complexo. E aí eles começaram a fazer uma publicação summary. Então, fizeram. A ASH já tem um summary. E aí veio a diretriz da ESC, agora desse ano. O que eles fizeram? Já enxugaram. Então, é uma diretriz que, quando você vai ler, tem 80 páginas, né? Tem 30 páginas são 107 páginas, mas tem 30 páginas de referências. Então, são 80. Então, já deram uma enxugada. Então, eles tentaram fazer... E colocaram, realmente, o paciente no centro. É uma diretriz bem gostosa de ler. E a gente vai poder discutir só os detalhes em relação à estratificação, que talvez complicaram. Deu uma complicada ali no meio do campo, mas eles facilitaram em algumas coisas e complicaram em outras. A gente vai poder discorrer ao longo disso. Eu acho que o mais interessante aqui é a gente sempre focar na 12x8 como algo que a gente tem que pegar a diretriz, e aí óbvio que está tudo lá, a gente tem que ler com muito critério e até saber como vai usar aquilo para a nossa prática. E aqui no Brasil, inclusive, que é o que a gente faz no dia a dia, né? Acho que é por isso que a gente está aqui hoje, a gente quer muito ouvir usar o Márcio. Sem dúvida nenhuma. Para isso. Até... tentando trazer um pouquinho de spoiler antes de discutir os pormenores da diretriz, qual foi a sua opinião, chefe? O que você achou dessa diretriz? Você gostou ou não gostou? Porque isso gera, inclusive dentro do próprio grupo, tem gente que não gosta, não vou ficar dando nome, mas tem gente que gostou, tem gente que não gostou. Eu particularmente gostei. Gostei porque coloca o paciente no centro, gostei porque, já dando esse pequeno spoiler em relação à estratificação, eles colocaram a mulher, que é algo que a gente tem que começar a ficar de olho, porque a mulher não deve ser atendida igual, tem mais risco, vocês já sabem disso. E aí, dentro da hipertensão, não era. Por que a meta para a mulher é a mesma? Que continua, tá certo? Mas isso provavelmente vai mudar, né? Aqui colocando, deixando... Então porque começam a sair algumas coortes grandes, né? Framingham, eles começam a analisar, mostrando que a faixa de risco para a mulher é anterior. Se a gente for pegar... A Maju, por exemplo, qual é a pressão da Maju? Deve ser 9 por 90 por 60. Tá melhor dos né? Então, na melhor... Ou seja, será que quando ela chegar no 13 por 8, será que já não é um risco completamente diferente? Então, a gente tem que começar a ver e as meta-análises já começam a trazer isso em cima de grandes coortes. Lógico, essa diretriz não traz nada disso. Mas ela traz que, assim, todo antecedente obstétrico, ele deve ser avaliado. Então, a mulher hipertensa tem que ser buscado... Então, isso é um recado importante para quem estiver assistindo. A mulher hipertensa tem que ser estratificada com relação ao seu histórico obstétrico. Né? Saber se ela teve uma pré-eclâmpsia, se teve diabetes gestacional, se teve síndrome HELP, qualquer coisa que ela teve ali já vai dobrar ou ainda mais o risco cardiovascular. E tem que ser visto de forma individualizada. É uma coisa que a gente vê muito, né? Cada vez mais, quanto mais a gente entende as doenças, de maneira geral até, mas a gente percebe que tem que individualizar o paciente e aí as diretrizes estão cada vez mostrando isso de forma mais objetiva, o que antes era teoricamente subjetivo. Exato. Então, individualizando, inclusive, trazendo essa atenção, né, para a mulher. Então, foi um dos fatos que realmente complicou. Porque quando você começa a estratificar e começa a individualizar, você começa a colocar muita coisa no caminho. Você precisa lembrar de muita coisa para poder reestratificar o paciente. Até porque, historicamente, é uma subpopulação que costumeiramente é negligenciada, né? Muito. Na cardiologia, especialmente, muito por culpa das doenças coronarianas, né? Porque se manifestam mais em homens, de verdade, e geralmente os
trials absorvem mais população, 80% de homens nesse cenário. E aí, doenças que são menos específicas do homem, como a hipertensão, é uma doença populacional, a nível populacional que muita gente tem. A penetrância na população é muito alta. Por que não estratificar o subgrupo de diferença de gêneros que pode realmente trazer um impacto a prognóstico a longo prazo, né, turma? Isso é fundamental. E foi um dos pontos que essa diretriz da ESC, assim, foi brilhante. Né? Porque a gente tem trabalhado essa ideia de que a mulher vai mudar, precisamos dar um olhar diferente, a cardiologia realmente precisa trazer esse contexto. E hipertensão, né? Como você falou de negligenciamento, assim, eu trabalho com tabagismo também. E o fato é que todo mundo tem aquele conceito assim, hipertensão todo mundo trata, né? Então, assim, tá na mão de todo mundo, só que será que tá tratando direito? Será que tá atingindo meta? Porque tão ruim quanto não tratar é tratar e não controlar. Então, assim, achar que está tratando, inércia, aí a gente vai caminhar por um monte de fatores, mas essa diretriz europeia, ela traz o paciente para o centro. Então, existe capítulo lá, então uma parte específica trazendo todo o contexto, um chartzinho bonitinho em relação à adesão a tratamento, que para qualquer área, né? No TX, na coronária, o paciente não toma remédio. Então, a gente precisa melhorar um pouquinho disso. Inclusive, no tratamento, eles começam a melhorar. A gente vai falar daqui a pouco. Perfeito. Eu acho que para a gente começar justamente pensando em como tratar, o que fazer, como a gente seguir esse doente, a gente tem que começar pelo princípio que é o diagnóstico, né? Que acho que, para mim, foi uma das coisas que chamou bastante atenção da atualização dessa diretriz, né? A gente mudou um pouquinho a nomenclatura da hipertensão e mudou também o jeito de estagiar e classificar os pacientes hipertensos. A gente, para quem conhecia aquela velha classificação, estágio 1, 2, 3, não existe mais, né, tudo mais. Como é que ficou isso agora, da atualização recente da ESC? Eu gostei, também gera um monte de... Tem gente que gosta da classificação 1, 2, 3, né? E a gente tá com a diretriz brasileira no forno, não sei o que vai acontecer, porque quando saem outras duas, em 2 anos, né? Eu não sei como que... Não vou dar spoiler aqui, eu sei algumas coisas que... Mas vai gerar discussão para fazer a nossa diretriz, com certeza. Vai influenciar, sem dúvida. Exato. Né? Eu gostei. Novamente, eu gostei dessa. Por quê? É a mesma coisa que você ter uma lâmpada verde, quando você tem o paciente 12x7, que assim, eu também não sei de onde tiraram o 7, mas na verdade existem alguns estudos, né, que estão quebrando aí, né? Eu vi o post de vocês, Rest in Peace, não, mas eu acho que... ninguém entendeu por que veio esse 7, eu acho que o 7 foi realmente bem arbitrário nesse sentido, mas chama atenção. Foi uma diretriz que eles trouxeram a atenção como a diretriz americana, né? A americana, a partir de 13/8, é hipertenso, né? Então, assim, eles não caracterizaram isso, mantiveram o 14/9. Mas eles dão esse critério de progressão, né? Então, assim, você está na lâmpada verde, você está menos de 12,7, é lâmpada verde. Não existe nada que indique que você tem que ter uma pressão menor que aquilo. E agora a nomenclatura é PA não elevada, né? Para esse paciente. Exato. Aí você tem aquela PA não elevada, 12/7, aí você vem para pressão elevada, que muitos não gostaram desse tema. Como é que eu falo? Tem gente que gosta e fica ali com o pré-hipertenso. Não, porque o pré-hipertenso é o que chama atenção para o paciente. Aí ficam mirabolando. Tiraram o pré-hipertenso. Como é que eu vou explicar para o meu paciente? Né? Se ele é uma PA elevada e não pré-hipertenso. Exatamente. É um purismo de nomenclatura. Exato. Isso, né? Falou tudo, Rafa. É um purismo de nomenclatura, mas eu gostei. Porque você sai de uma lâmpada verde, vem para uma lâmpada amarela, que você vai ter que... Se você está na lâmpada amarela, você vai ter que se autoavaliar. E a gente está chegando no momento que o próprio paciente vai fazer a estratificação dele. Tá tudo né? O cara, no futuro, vocês sabem, o cara vai colocar ali... Autodidata já, né? Não é? Ele vai, aqueles que estão mais... Ele sabe, ele vai avaliar o risco dele por um aplicativo, né? Então, assim, isso vai acontecer. Então, se ele já vem com essa estratificação e ele vai ser treinado para isso... Lógico, estamos muito longe, né? Se a gente for pegar a população do Dante Pazanese, né? A gente tem muitos pacientes que são analfabetos ou analfabetos funcionais. Então, a gente está muito longe, né? Não conseguem nem... ter o aplicativo. Mas a gente tem uma fatia da população grande que vai conseguir se estratificar. E aí, quando eu tenho esse grupo grande da lâmpada amarela... Maior do que nas outras diretrizes, né, doutor Marcos? Porque a gente esticou a faixa dessa lâmpada amarela, né? Então, PA não elevada até 12/7, a gente vai chamar agora de pressão elevada de 120 por 139 e a diastólica 70 a 89. A 89. Que antes era uma faixa menor, agora a gente está ocupando faixas grandes que tem um segmento da população bem importante que está caindo dentro disso agora, né? Perfeito. Então, assim, agora vai ter que saber lidar.
E aí entra vai ter muita gente nesse grupo e aí a gente vai ter que tentar esmiuçar e ver quem é que vai para tratamento ou não. Perfeito. E a diretriz foi bem categórica. E você tem o vermelho, que é o 14,9, maior ou igual a 14,9, você é hipertenso. Pronto, e aí é o diagnóstico tem de que ir pro hipertensão. Isso. E a partir aí, daí o diagnóstico de hipertensão sem estágios, né? Hipertenso. Sem estágio, todos iguais. é um hipertenso. Todos com a mesma meta. Eu, particularmente, que eu detesto tabelas, né? Mas achei que ficou bem prático isso, porque te mostra assim, olha, esse daqui relaxa, esse daqui se liga, porque pode ser que você precise tratar de alguma forma, né? Ou direcionar de certa forma um tratamento não medicamentoso para depois trazer o medicamentoso. Agora, a partir daqui, meu amigo, é hipertenso, manejo de acordo com os fluxogramas das primeiras linhas, segunda linha. Na minha opinião, esse diagnóstico, ele traz muito em direção ao que o Dr. Márcio falou em relação à individualização, né? Porque tudo que a gente diferencia entre leve, intermediário e alto, ou nesse caso aqui, não elevado, elevado e hipertenso, sempre a faixa do meio é a mais complicada, né? Exato. Que é a que vai dar trabalho. Então, essa é uma diretriz que, colocando tanta gente nessa faixa amarela, que é o sinal de alerta, que vai dar trabalho para a gente investigar, ela aumenta a necessidade de raciocínio do clínico com o doente. Porque você precisa colocar no algoritmo, que você já faz naturalmente, você precisa estar atento com grande parte da população, né? Porque o cara que é PA não elevada, fácil de tratar. Perfeito. O cara que é hipertenso, fácil de tratar, não tem muita dúvida também. Agora, quem é PA elevada ainda não hipertenso, que leva um raciocínio clínico maior para a gente pensar quais as medidas que são pertinentes nessa população. Então, vai em direção à individualização. Meu medo pessoal em relação a isso é o quanto que as pessoas não podem se atrapalhar e acabar fazendo errado nessa faixa, né? Porque, exatamente. Se você não tem o conhecimento, quando não tem uma coisa muito específica, a tendência é que se erre mais, né? E aí é onde entra a parte complicada da diretriz, né? Porque eles colocaram muita coisa nesse, mas não tem como, né? Então, tem muitas indicações 2B, né? Então, que fica na parte final dessa estratificação, mas a primeira parte, que é em cima de doença cardiovascular manifesta, lesão de órgão-alvo, então assim, cada vez que você coloca uma coisinha dessa e ele tá nessa faixa de 130 a 139, ele teria indicação de receber um tratamento. Então, essa foi a grande mudança, mas o mais importante é essa sensação de progressão. Né, que a própria diretriz anterior, a ASH, ela traz uma tabelinha. A primeira parte é em relação da progressão. Ele também deu chamou a atenção de que é uma doença progressiva. Uma doença inflamatória progressiva, que você tem que chamar atenção nessa área amarela, né, e que a gente consiga chamar essa atenção para o paciente que está nessa faixa. Ele precisa ser melhor estratificado e melhor tratado de acordo com seus fatores de risco individualizados. Perfeito. E o que você falou aí, para poder até racionalizar agora de forma mais resumida, porque a gente falou tanta coisa aqui, tantas diferenças entre as diretrizes. Então, a brasileira, por exemplo, a gente ficava muito com essa ideia de que 130, 139 era o pré-hipertenso, né? E abaixo disso estava tranquilo, né? A questão é que agora ele colocou a PA elevada, que é 120, que é o que o Rossi falou, que alargou, 120 a 139 de sistólica, e aí 70 a 79 89 de diastólica. Então, nessa faixa, já que a gente tem aqui um fluxograma da ESC que é muito complexo, acho que não vale nem a pena a gente ficar brincando aqui, porque tá lá na diretriz, é um fluxograma você foi gentil, é um algoritmo de computador. É um algoritmo enigmático. É verdade. Mas que, assim, é legal vocês darem uma olhada, porque ele traz o paciente, como você falou, como centro, né? Você começa a ter uma análise mais refinada desde o início. E a questão agora, o que a gente vai fazer, então, na prática, com essa pessoa que chegar? Porque esses caras chegam no teu consultório falando: eu vi que agora a pressão, né, é 12/7, né, por aí, eu tô com 125. E aí os caras chegam para você, que agora a galera já chega com a informação na mão, não fica, ele já tá com 12 cash ali na tela e quer saber o que você faria. Como que funciona, adaptando ao que a diretriz da ESC coloca pra gente, para a nossa prática atual, para esse modelo de pacientes que não estava contemplado na diretriz brasileira e agora está sendo mais um problema para a gente. A gente está meio que num limbo, né? Então, assim, seguir tantas diretrizes e qual que você realmente vai caracterizar. Eu gostei muito dessa diretriz, é algo que eu vou incorporar, principalmente por conta desse algoritmo complexo, mas que para nós, cardiologistas, funciona muito bem. Foi onde eles erraram. Né? Porque para o nosso raciocínio é muito simples, mas para o clínico, seria que assim, eles enfiaram os pés pelas mãos nesse sentido, mas erraram no sentido de acertar, porque você precisa melhorar a estratificação de risco e você tem evidência.
Tá? Então, assim, estamos falando aqui tudo de evidência. Quando você vai analisar as meta-análises em relação metapressórica, por que eles chegaram nesse 13/8? Em cima de muita evidência, né? Estudo sprint, step trial, né? Então, você tem muita evidência e quando você põe as meta-análises, abaixo de 13/8 é o que ganha sempre. Isso a gente não está falando de agora. Isso é de 5, 6 anos atrás. A gente já tinha essa evidência, tá? Em relação ao 13/8. Então, você trazer esses pacientes que estão nessa faixa, que foi alargada, e vocês individualizar mais o tratamento do paciente, eu acho que é a forma correta. Eu vou usar muito para minha prática clínica, mas porque a gente, como cardiologista, já tem um pouco desse traquejo, colocando a parte da mulher e colocando a parte dos exames subclínicos que a gente consegue colocar, mas como 2B, lá embaixo. Então, na minha cabeça faz sentido, talvez não para para um clínico, né? E a própria diretriz que colocou, qual foi a cautela que a diretriz da ESC fez? Ela colocou um GP, né? Que é um General Practitioner, que é o médico de família da Europa. Então, eles colocaram em cada grupo para tentar, assim, o que facilita? E assim, será que o cara pitacou nisso aí? Porque essa parte do meio ficou complexa. E ao mesmo tempo saiu na diretriz. Então, eles tomaram esse cuidado, colocaram os GPs e saiu a diretriz desse formato. Então, acho que talvez não seja tão complexo quanto a gente imagina, né? A gente às vezes tem uma expectativa eu acho que na prática clínica a gente meio que já faz isso inconscientemente sem colocar num algoritmo, né? Por que a gente está falando que ficou muito personalizada essa diretriz e que pormenorizou e realmente a gente vai ter que ser muito individualizado? Nos pacientes que são PA elevada, a recomendação é que a gente estratifique o risco cardiovascular desse paciente. A ESC sugere a calculadora europeia, justamente, né, para fazer isso, que não é a população brasileira, é a população europeia. Então, a gente pode, talvez, pensar em transportar isso para a nossa calculadora de risco. Né? O usado aqui pode ser CordiFrame, enfim, o que o clínico estiver mais confortável em usar, mas a recomendação, classe 1, inclusive, é que a gente faça o score de risco para pacientes que têm PA elevado. Tá? E a partir disso, a gente começa a pensar em quais estratégias a gente vai fazer de acordo com o risco cardiovascular desse paciente. De novo, aqui a gente vai ter 3 segmentos de pacientes depois a gente calcular o risco cardiovascular. Os que são baixos, os que são intermediário e os que são altos. E para cada um deles, a gente vai ter condutas individualizadas e por isso que a gente vai começar a reestratificar esses doentes dentro do mesmo segmento de PA elevado. Exato. Vai ser a parte complicada, mas é algo que intuitivamente a gente já faz e deve fazer. Então, por isso que eu achei que a diretriz ela foi interessante, porque a gente tem que fazer isso. Tá? Então, assim, é um osso, mas tem que fazer. Tem que individualizar e tem que realmente segmentar cada paciente. Cada paciente é único e, então, assim, não está lá contemplado nos estudos, né? Então, cada um tem o seu detalhe, então a gente precisa dessa individualização. Um fragmento que ele colocou que é interessante, dentro desse grupo da PA elevada, ele colocou um grupo de um pouquinho mais atenção que você tem que ter, que é aquele grupo de alto risco, né? Hipertensão, de pressão, de alto risco mesmo, né? Que a gente tem que avaliar se esse paciente ele tem já uma cardiopatia ou alguma alteração, uma doença cardiovascular já estabelecida, se ele tem uma hipertensão com lesão de órgão-alvo já estabelecida, se ele é diabético, se ele tem uma lesão renal já estabelecida, ou até hipercolesterolemia familiar. Esse cara é o cara de alto risco e, portanto, você já tem que direcionar um pouco mais de agressividade para esse cara. São 3 meses que eles recomendam de MEV e, posteriormente, caso persista essa PA elevada, né? Acima ele coloca de 130 por 80 ou igual, né? Por mais de 3 meses, você já vai trabalhar com medicação, ponto final. E esse é um dado importante, né, Vitor? Porque é indicação 1 da gente fazer a estratificação de risco. O paciente que veio alto risco com os achados que você acabou de citar pra gente, a gente reavaliar ele em 3 meses, que é breve, né? Exato. Antes a gente era um pouquinho mais tolerante, às vezes 6 meses, quem sabe 1 ano, dependendo Agora não. Paciente alto risco, PA elevada, reavaliação em 3 meses de acordo com o MEV. Pode ser que não tenha mudado absolutamente nada, pode ser que sim, mas reavaliou em 3 meses, ele se mantém com a PA elevada, início do tratamento invasivo nesse doente. Entendendo PA elevada entre 130 e 139, 130 e 140, esse você vai jogar para menos de 13/8. O que fica na faixa entre 12 e 13, esse não. Esse você vai trabalhar com MEV, tudo isso. Lógico, o ideal é sempre o 12/7. Claro, você vai trabalhar nisso, mas que você vai intervir de uma forma o 13/8 para o paciente de alto risco acima de 13/8. E se ele não for de alto risco, aí sim você vai trazer os scores que o Rafa falou aqui, né? Que eles usam os europeus, mas a gente pode trabalhar com o americano. Exato. Nós brasileiros temos o Heart, né? Que é o que isso, basicamente. O que está mais validado para cá, que é pela Organização Mundial da Saúde, é o Heart, né? Que a gente faz. Então, não é o Prevent, que é o americano. O Framingham a gente não deve usar mais, tá? Não é um algoritmo que a gente precise, que é um score que a gente deve usar.
Então, a gente traz mais para o Hearts, que está validado na população brasileira. Perfeito. Eu acho que isso é importante a gente falar sobre isso, que não é teorização. Isso muda a prática mesmo. A gente muda a nossa visão para esse paciente com PA elevada, como eles classificaram. E tem um aplicativo lá também, né? Para quem está acompanhando, você tem um aplicativo do Hearts que você coloca lá a estratificação. Então, pegou um paciente 134 por 80 de PA. Então, ele está lá. Ele é PA elevada. E aí, você bota ele no Hearts, vai um algoritmo alto, vai ter que tratar. Então, ele tem que ir para menos de 130. Perfeito. E eu acho que agora a gente pode trabalhar, já que a gente entendeu a classificação, a gente pode entender como é que a gente chega a esse diagnóstico. O que mudou, se você entende que tem uma peculiaridade que a ESC trouxe para a gente em relação ao diagnóstico do paciente hipertenso ou, enfim, com a PA elevada. Quando eu estou autorizado a chamar ele verdade de PA elevado ou hipertenso. Exato. Mudou alguma coisa? Então, em relação à diretriz da ESC, né? Então, vou ficar basicamente na ESC, mas a ESC, ela trouxe o conceito do aparelho oscilométrico como sendo a indicação principal. Então, falando aqui de diagnóstico. A ESC, ela justamente pelo... E eu faço essa pergunta quando eu vou dar aula para os colegas, eu pergunto sempre para os clínicos, assim, quem é que mede a pressão aí com o aparelho automático e quem é que mede com aneroide? 80% é com aneroide. Então, hoje ele ainda está na prática clínica. A ESC... Aneroide lê-se o esfigmo raiz. Isso, exatamente. Aquele taicos, aquele... Exatamente, é o raiz. E, assim, é o que está nas pontas da cabeça, né? Isso, exato. É o Nutella ou é o raiz? Aqui é o simples raiz. assim. É isso aí, é o raiz. E aí, a ESC voltou. Deixou ele... o que a ESC tinha deixado como você usa o aneroide só para quando você não tem o oscilômetro. Por quê? Porque realmente o aparelho, o device, ele entrega melhor, ele tem uma padronização, desde que validado, né? Então isso... Alteração interpessoal muito menor. Exatamente, né? Exato, você não tem essa alteração. Hoje, na minha prática clínica, por exemplo, consultório privado, eu faço uma medida simultânea. Então, eu tenho 2 aparelhos, eu faço um em cada e puff, né? Para ver a medida simultânea. E depois eu faço as medidas subsequentes, né? Então, a diretriz, a ESC, fala de você fazer 3 medidas. E porque quando você vai para congresso, tem sempre um dos temas lá, é assim, não vamos medir a pressão no consultório. Putz, é completamente errôneo esse tipo, mas já vi tema de palestra nisso. Tem quem advogue a favor, né? Tem, muita gente. Né? Então, esse é o complexo. Claro, MRPA, medida residencial e MAPA entram sim, realmente na ajuda. Principalmente a MAPA entra no diagnóstico, então, que você estava realmente comentando bem, estou lá com o paciente no consultório, fiz lá as 3 medidas, bonitinho. E realmente confirmou, eu preciso... Então, se ele está numa faixa, né, aquela antiga pré-hipertensa, 130 e pouco, 139, esse paciente tem mais risco de realmente ser um paciente mascarado, né? Então, assim, que ele ainda está com valores ali mais baixos, 14,9, ele tem chance de ser um mascarado. Claro que agora, na ESC, ela vai colocar esse cara, né, numa situação diferente. Exato. Então, fica numa situação diferente. E, ao mesmo tempo, a mesma coisa. O paciente que faz a pressão muito alta, se eu não colocar uma MAPA, um RPA para fazer um diagnóstico fora do consultório, por isso que tem uma diretriz, né? O ano passado, saiu uma diretriz brasileira de medida de PA dentro e fora do consultório. Para chamar a atenção isso. Sim. A gente está vivendo um momento... Que também é grande, é robusta. Está vivendo um momento que, assim, os devices estão chegando, né? Você vai no europeu, você tem anel. Eles estão negociando. Tem uma empresa coreana que já está fazendo tomografia. Nenhum deles é validado. Classe 3 de recomendação. Nenhum tem validação. Nenhum wearable. Mas começa assim, né? Exato. Então, vai ser o futuro é isso. Então, a gente já está indo pro oscilométrico, o automático, para você usar no consultório, para você dar para o paciente fazer em casa. Você recomenda. O que nós acreditamos muito? Tem gente que acaba colocando o aparelho no consultório, né? Então, assim, pessoal, não façam isso. Porque o que a gente fala? Né? Se eu perguntar... Eu gosto sempre de fazer essa pergunta também. Qual o percentual de pacientes que tem aparelho de pressão em casa no Dante? Baixo. Poucos. Olha só. 90%. Olha, aquele de punho, né? Esse é o problema. Exato. O cara vai com o de punho, o Xing Ling, né? Ele compra por 20 mango na 25 de março. Não vale. Então, a gente precisa validar esse aparelho. Só que a gente tem essa ideia de que o paciente não tem, mas ele tem. Só que ele não está orientado. E volta e meia tem aquele cara do relógio, né? Que fala que olha a minha pressão aqui no relógio. É isso? Tá? Do celular. Põe o dedão no celular e sai lá 128. Sim, a gente teve. Eu lembro do... Putz, ele tá... Do Vitor, que é chefe do PS. Cara, pergunta pra ele, o Sobreira. Ele fez ele foi discutir um caso lá e tava a medida toda anotada. Falei, mas como é que ele faz essa medida? Falei assim, do celular. Cara, eu levo pra tudo que é palestra. O cara fazia as medidas no celular e anotava, ou seja, completamente tosco. Vai melhorar? Vai. Tentar dilatação pupilar, isso já tá rolando, mas
nenhum é validado. Então, assim, medida de consultório, ela é válida, então a gente tem que fazer 3 medidas, medida triplicada, tá? Mas preciso confirmar fora do consultório, porque aí a gente tem um percentual. Hoje os estudos mostram 40% de efeito do avental branco. Então, não tenho como deixar esse percentual muito baixo, em torno de 15% de mascarado. Então, o primeiro ponto, acho que é esse, em relação ao diagnóstico, a gente poderia setorizar aqui para o nosso ouvinte. Você apoia a tecnologia desde que calibrada e recomendada pelo médico, né? E bem orientado, né, para essa questão. Que é a MRPA, exato, né? Que é a MRPA, né? Trazer que o primeiro passo, né? Uma medida isolada de consultório não vai trazer diagnóstico para você. Faz. Você precisa de, no mínimo ainda, está muito claro isso, 2 aferições em consultas diferentes, não é isso? Mas também, cada vez mais mostrando para a gente que, de fato, mais uma avaliação aí a nível de MAPA ou MRPA tem que ser feita para descartar esse potencial, né, desses subtipos de hipertensão. Perfeito. E entendendo que diagnóstico, você sai do consultório, é MAPA, tá? Hoje, o classe 1 é MAPA. Por quê? Qual é a pressão que tem mais correlação com risco cardiovascular? Sim. Isso já está avaliado, é a sistólica do sono. Quem faz isso? MAPA. Então, assim, é a MAPA. Diagnóstico, eu saio do consultório e vou fazer MAPA. É o classe 1. Perfeito. MRPA tá invadindo? Tá. Estão saindo mais estudos? Estão. Mas ainda poucos. A gente ainda não toma conduta em si. Então, para diagnóstico, a MAPA é fundamental. Mas, claro, não tem um MAPA. Estou lá no interior, MRPA. Claro. Tanto que até os limites são diferentes, né? Para a MAPA, a gente trabalha com 130, 80. Não é isso? Perfeito. Isso ou mesmo. Mais, né? Agora, para a MRPA seria 135, né? E aí seria outro componente. Agora, a diretriz brasileira baixou para 130 por 80, é a única. A ESC, que foi a da última. Essa da ESC mantém 135 para a MRPA. Isso mesmo. Tá? Então, a MRPA, a única que baixa, que põe 13,8, é a brasileira, que foi a do ano passado, de dentro e fora do consultório. Perfeito. Então, resumindo, a MRPA 135 por 85, isso ou mais, e a MAPA é igual ou maior a 130 por 85. Tá? Então, acho que a gente conseguiu passar bem aqui, refinadamente, o que a gente pode ter de nuance em relação à diretriz e à prática. Você já colocou muito bem aqui a sua visão. A gente pode só resumir, então. Para o diagnóstico, medida no consultório é válida, uma medida associada a MAPA e, se é indisponível, o MRPA faz os jus bom aí da MAPA se não for indisponível, ou 2 medidas de consultório em momentos diferentes, consultas diferentes. Firmamos o diagnóstico. Perfeito. Aí vou classificar meu paciente em PA não elevada, PA elevada, paciente hipertenso. Depois que eu fiz isso, se o meu paciente tem PA elevada, eu devo usar os estratificadores de risco cardiovascular para então reclassificar meu doente entre baixo, intermediário e alto risco. Pacientes, ou já classificar meu paciente como alto risco antes do estratificador, com os fatores de risco que o Vitor citou há pouco tempo, muito bem elucidado aqui. Se meu paciente já é classificado como alto risco ou o estratificador de risco dele também é alto, a gente vai reacessar esse doente em 3 meses, tentar intervir nele de maneira não invasiva inicialmente com MEV, e se ele se mantém com uma PA acima de 13/8, aí então a gente vai propor terapia invasiva. Belíssimo resumo, exato. Gabaritou. Fechou. Pegou todo lugar. Sensacional, sensacional. Mas então, agora que a gente falou bastante do diagnóstico e desse algoritmo de estratificação, claro que também tem o paciente que é PA elevada e intermediário risco, que é o que o Dr. Márcio estava falando, principalmente em relação às mulheres, né, Dr. Márcio, que veio para ser mais pormenorizado em relação às mulheres. Você podia fazer um comentário breve em relação a essa população, antes da gente partir para metas no tratamento desses pacientes? Perfeito. Então, assim, a mulher, a gente fala assim, quer botar à prova uma mulher, dá uma gravidez para ela. Porque na gestação vai dividir ela. Se ela não teve nada na gestação, vida que segue, vamos que vamos. Se ela teve alguma intercorrência, pré-eclâmpsia, eclâmpsia, HELP, diabetes gestacional, o risco dela no mínimo dobra em relação à parte cardiovascular. Então ela já deve ser enxergada. Ou seja, você tem lá a paciente na PA elevada e teve esse antecedente obstétrico, 13,8. Então ela vai para MEV, e tratamento medicamentoso se não controlar. Então, isso fica claro que essa situação do algoritmo mudou, que nenhuma tinha feito, né? Então, assim, eles colocam... A diretriz brasileira colocava um de mulher específico, mas não com essa parte no algoritmo, chamando a atenção, botando clara, né? Isso aqui é importante. Exato. A ideia, acho que é parar de ter dó. Então, mas é muito jovem, então talvez não seja hora de começar. Não. Ela está te dando os sinais que ela é uma paciente de risco e que a gente precisa intervir. Exato. E lembrar que esses estudos, eles já começam a mostrar que a partir de 100... dessa história já começa a mudar o risco da mulher. É diferente, tanto para DAC, para AVE, para tudo. Sim. Tá? Então, isso provavelmente... Então, temos que chamar essa atenção, porque provavelmente isso vai mudar no futuro. Então,
atenção na mulher. Perfeito. Até tem uns episódios recentes com a doutora Marinella, só sobre saúde cardiovascular da mulher, que está sensacional, baseado nas diretrizes. Minha mãe é ginecologista, ouviu, ela não para de falar da Marinella para mim agora, todos os dias. A Marinella é fantástica, a gente é fã dela. E realmente está um episódio muito interessante, vale a pena você conferir, tá? Bom, então, a gente falou tudo isso aqui, né, para teorizar, como eu falei, é para poder levar para como a gente vai manejar os pacientes, né, do contexto da hipertensão. Vamos passar para tratamento agora? Perfeito. Podemos? Acho que meta de tratamento a primeira coisa, antes da gente falar de como tratar, seria a meta de tratamento, que é uma coisa que mudou também, né, doutor Márcio? Porque como a gente tinha os estágios, os segmentos, antes era uma coisa... A gente fazia esse estagiamento porque o tratamento era diferente de um para o outro. Como não existe isso mais, agora a gente tem um novo modelo, né, que é ALARA, né, que foi o acrônimo. Exato, né? Exato. Eles usaram esse princípio de ALARA, né, as low, as reasonable, achievable. Fiquei até arrepiado aqui. Incrível, né? Porque, assim, o que significa isso? Bom senso, a gente estava falando. Bom senso. O famoso bom senso. Né? Então, você baixar a pressão, claro, você tem uma meta única. O que mudou? A meta é única. É abaixo de 13/8. O paciente tem 14,9. É 13/8. O paciente tem PA elevada e está com aquele fator de alto risco, 13/8. Então, ele simplificou no 13/8, que a nossa deixava ainda 14,9 se o paciente era de baixo risco. Críticas a isso? Sim, eles têm... eles botaram evidência. Tá lá. Tem estudos, meta-análises com 1.200.000 pacientes e que eles identificaram que a partir de 90 milímetros você já começa a ter esse risco. Tá? Então, você tem as análises todas. Então, eles botaram embasamento. Então, para que isso seja... e não é recente, tá? Como eu falei aqui no começo, 5, 6 anos, a gente já sabia dessa meta de 13/8. Então, ficou e agora eles sedimentaram. Foi bem absorvido agora pela diretriz, né? Definiu. E simplificou, né? Então, deu uma simplificada, né? Porque eu lembro, o que a gente faz ainda lá na sessão? A gente discute toda a diretriz. Então, os próprios residentes trazem essas diretrizes para a gente conversar. Como é porque chegava no final, qual que é a meta para paciente de alto risco? Aí ficava olhando, não lembro, porque acabaram não lendo a diretriz, é 13/8, né? Mas ficavam 2 metas. Vocês, se a gente for puxar terceira, quarta diretriz, eram 4 tipos de metas. Sim, sim. Né? O paciente renal crônico com proteinúria era 125/75. Né? Então, era tudo fatiado, então era um monte de coisa. Agora, chegamos... Universalizamos, finalmente, né? Agora ficou mais fácil no sentido de... Então, vamos buscar essa meta. Não, isso ficou muito legal. Acho que tudo simplifica melhor, ainda mais quando está baseado em evidências. Uma coisa para a galera não confundir. A meta, né, o nosso foco é abaixo de 130/80. Ponto final. Aí ele fala para você conseguir reduzir ao máximo até o ideal do 120 ali, né? Mas não é que aquilo ali é uma meta a ser percorrida. Né? Basta que esteja abaixo de 130. Perfeito. E que a gente chegue o mais próximo possível, como você falou, no princípio de ALARA, né? Para a galera sacar ALARA, não é isso? ALARA. Isso, ALARA. Perfeito. E ser sensato para que você não tenha um potencial de dano para esse paciente com risco de hipotensão, que a gente sabe que é tão grave quanto em alguns cenários, principalmente. Porque senão o acrônimo não seria ALARA, seria pré-síncope. Boa. É isso mesmo, exatamente. Isso, como eu trabalho em pronto-socorro ainda, eu falo que os pacientes de alto risco que estão com dissecção de aorta internados, eu falo, olha, esse paciente, ele é candidato ao protocolo pré-síncope. A gente tem que baixar tudo o máximo, porque ele está em alto risco. Agora, o paciente hipertenso, a gente não precisa chegar na pré-síncope ainda, a gente tem que baixar as reasonably as possible, né? Então, tem que baixar o máximo possível, tentar bater a meta de 13/8, mas existem segmentos da população que a gente tem que ser um pouquinho mais tolerante, talvez, né, doutor Márcio? Ele traz justamente isso bem pormenorizado aqui na diretriz. Então, pacientes que têm eventos sintomáticos de hipotensão sintomática, a gente não precisa ser tão agressivo assim, porque é o cara de alto risco que pode ter sintoma, que pode se machucar. Os idosos, acima de 85 anos, né? Então, pacientes são frágeis. Sim. Então, outra coisa que ele colocou nessa diretriz da ESC brilhantemente, ele colocou a escala de Frailty. Sim. Né? Então, assim, ele colocou numa diretriz, tá lá, a escala inteira, o chart, que é coisa que a gente precisa começar a fazer. Na prática clínica, ninguém utiliza. É tudo meio no achômetro. No olhômetro, né? No olhômetro. E a gente sabe que o olhômetro erra demais, exato, né? Se você colocar os diferentes scores, já vai errar. Então, não é fácil fechar a conta. Porque aquela população que é pior. Porque aquele paciente que é muito frágil, claramente no olhômetro, ele não erra, né? O paciente que pesa 30 quilos, você sabe que ele é frágil. Perfeito. Mas existem idosos que parecem robustos e não são. E esse é o cara que tem mais impacto na qualidade de vida quando você erra o diagnóstico e o tratamento dele depois. Você fica ali entre o pré-frágil, o frágil, levemente frágil. Esse aí é o que onde você mais erra e isso muda o jogo. Né? Então, quando você vai usar
o princípio de Alara, você tem que tomar cuidado com isso. Então, antes de você medicar, o medicamento não pode trazer mal, né? Não pode trazer malefício, antes de você buscar esse benefício. Em resumo, é isso. Para essa população mais específica, mais frágil, enfim, idade mais avançada, se você está tentando fazer a meta basal, que a gente está falando aqui agora, que a diretriz recomenda, e não está tolerando muito bem, ele coloca como preferência para que você tolere pressões abaixo de 140 para essa população em específico. Isso, perfeito. Para ser bem taxativo, pacientes sintomáticos que têm potência ortostática acima de 85 anos ou com uma escala de fragilidade moderada é importante. Esses são os pacientes que a gente tolera níveis pressóricos um pouquinho acima, porque a gente sabe do risco de eventos de hipotensão que também são igualmente deletérios. Excelente. Eu gostei. É isso mesmo. Meta cai muito em prova, né? Inclusive no TEC, né? Então, é uma coisa que vocês precisam entender que isso aqui é uma diretriz da ESC, mas na prova, meus amigos, ainda mais a gente está trabalhando com vocês junto com o 12 TEC, fica ligado que a diretriz brasileira ela tem várias metas lá específicas também. E a europeia não foi absorvida pelo TEC ainda, Não vai me xingar na hora da prova, não. Boa, é verdade. Eu estava comentando que hoje um slide que eu estou trazendo para as minhas aulas é o do Chacrinha, né? Porque ele falava assim, eu vim aqui para complicar, não para explicar, porque tá muito difícil, né? Você pega 4 diretrizes grandes, a gente for lembrar American Heart de 2018, aí vem a brasileira de 2020, isso sem falar ISHE, sem falar NICE, né? Tem várias. Então, assim, não é fácil fechar a conta, e assim, só que para a prova do TEC, vocês têm que seguir a diretriz brasileira. Vou te falar que na prática acaba que a gente vê, macroscopicamente falando, no meu próprio conduto, até para os colegas, é fazer basicamente o que a ESC está falando agora. A gente não fica ali pormenorizando muitos detalhes até achar uma meta exata. A gente acaba fazendo o que a ESC falou agora e pronto. Perfeito. Né? A gente mira uma meta, se não deu, individualiza para cada questão do paciente em específico. Perfeito. Falamos bastante da meta, então. Falamos do diagnóstico, falamos também da reclassificação. Acho que vale a pena a gente começar a entrar de verdade no tratamento agora, né? E para evitar que a gente negligencie o tratamento tão farmacológico, porque quando a gente fala de hipertensão, como existem muitas drogas, uma polifarmácia tem envolvida, a gente acaba indo direto para esse tratamento, mas tem uma parte importantíssima, eu diria primordial, que são o tratamento não medicamentoso, né? E a mudança de estilo de vida, que quando a gente coloca num acrônimo MEV, a gente fala, orientei MEV. E aí, se você só fala isso para o paciente, não mudou nada da vida dele, né? Perfeito. Então, o que tem de fato por essa nova diretriz, doutor Márcio, que é importante para o paciente em relação ao MEV? O que a gente tem que orientar para o nosso paciente? Em relação a esta diretriz especificamente, o que ele chama muita atenção é a suplementação de potássio. Basicamente isso, né? Então, isso não é novo, né? O destaque é diferente, lógico, segue toda a mesma prescrição de MEV. O que eu achei interessante é que eles foram também melhores na parte da indicação do exercício em relação a exercícios calistênicos, né? Isométricos dinâmicos, isométricos... Ele colocou... Ele absorveu também, né? Muito. Saiu só do aeróbico, foi pro resistido e dividiu o resistido em isométricos e calistênicos. Exato. Né? Então, assim, a gente tem que colocar isso. Isso muda jogo. O paciente que adere a isso, ele vai ter impacto. Mas eles chamaram muita atenção, inclusive, na apresentação lá na plenária, no Congresso, eles chamaram atenção para essa suplementação de potássio, que não é novo, né? Se a gente for pegar o estudo raiz, né? Lá da década de 90, que é o estudo DASH. Né? E o DASH, ele fez 3 grupos de tratamento, forneceu o alimento para o paciente, e os 2 grupos de intervenção, ele deu uma dieta americana daquelas maravilhosas e comparou com 2 dietas ricas em frutas, vegetais, cheia de potássio. Era de 4 gramas de potássio. Então, as 2 dietas da DASH. Então, a gente já sabia que o potássio tem esse impacto, então mas agora eles trouxeram de uma forma mais importante. Onde é que está o potássio? Nos alimentos. Né? Então, a gente volta para a MEV, né? Aquele plant-based, né? A nossa dieta. Então, a gente está voltando a fazer, então, olhar mindful eating. Né? Então, para o hipertenso, isso conta muito. Agora, qual que é o detalhe que ele coloca, inclusive, na diretriz? Que você pode utilizar os medicamentos, né, de sal, tipo, você coloca 25%, troca o seu sal, aquele paciente hipertenso, troca o seu sal por um sal com potássio. Que tem 2 benefícios, diminuição do sódio e aumento da ingesta de potássio de uma vez. Essa é a lógica. Então, para esse paciente hipertenso, você começar a colocar esse tipo, né? Você tem vários no mercado, né? Sal light, zero sódio. E o paciente adere à mudança desse sal na prática clínica? Na prática clínica, assim, a gente tem muito... Porque, obviamente, não é o mesmo gosto, né? Assim, melhorou muito. Eu lembro dos congressos que a gente ia experimentar, eles ficavam com a pipoca, lembra? Nem dava vontade. Você pegava uma e não voltava. Não pegava aquela pipoca. Não fazia fila, né? Era os brindes que não fazia fila. Isso, melhorou muito. A palatabilidade, né, melhorou demais. Então, hoje dá para fazer esse consumo. O paciente tolera muito. Tudo melhora, né? Então, foi melhorando que nem pro diabetes no passado, né? Você não conseguia comer um chocolate dietético, hoje tá maravilhoso. Então,
também esses sais valem a pena e eles estão mais palatáveis. Você consegue utilizar e o paciente tolera muito bem, mas fica ainda mais para a clínica privada. Ele também orienta até que você pode trazer um benefício até na própria dieta, né? Abacate, enfim. Perfeito. Para você poder substituir, não comprar ele específico, mas você pode, já que você não pode comprar ou não tem, enfim, onde você mora, pode substituir por questões dietéticas, né? Banana, espinafre... Batata doce, você tem vários... Folhas verdes, de modo geral, né? Abacate, que você citou, banana... Então, isso tudo tem muito potássio. Só para resumir, então, o sódio manteve a mesma recomendação, né? Abaixo de 2 gramas de sódio, que equivale a 5 gramas de sal, Perfeito. aí uma colher de chá, né? Agora, o potássio ficou a recomendação de 0,5 a 1 gramas por dia, que é como a gente falou agora nesses compostos aqui. Né? Então, e como é que é? Preço tranquilo também, essa questão? Não, ele é um pouquinho mais salgado. Mais salgado. Exatamente. Tem mais sódio o preço. Sim, ele é mais salgado. Só que assim, como eles têm um monte de portfólio, eles têm molhos, eles têm um monte de coisa para baixar sódio. Então assim, aí você vai... Mas tem só o sal, né? Se você mexer já no sal, já é uma ajuda importante, muito. Né? Bom, Tomás, falamos da atividade física, falamos da dieta, e se a gente não falar de tabagismo como mudança de estilo de vida, eu acho que a gente não vai conseguir acabar o episódio de hoje. Como é que tá essa orientação em relação a isso? Continua, né, essa orientação. Veja bem, ainda não se definiu o tabagismo como hipertensão como doença tabaco relacionada. Apesar de começar a sair estudos, né, tem um estudo chinês grande com mulheres que foram... A tabagismo na China tem 52% dos homens fumam e 2% das mulheres. É impressionante, então, né? como você tem muito tabagismo passivo, você dosa na cotinina. E aí mostrou uma correlação com hipertensão. Coisa que nos homens estava muito claro, esse foi um único estudo, então ainda carece de mais evidência. Tá. Mas, do ponto de vista de doença cardiovascular, não tem sentido. Então, é a história do cavalo de pau que a gente já falou no outro podcast, né? Paciente tem o diagnóstico de tabagismo, doença, cavalo de pau, aborde o tabagismo. Não deixe ele ali de lado, porque você não existe conduta. Aí a gente vai, inclusive dentro da hipertensão. O que previne mais morte? Tirar um paciente do cigarro ou tratar a hipertensão ou tratar a dislipidemia? Tirar um paciente do cigarro. Sim. Assim, 5 vezes mais. Assim como o etilismo também, é outra recomendação muito clara também nas diretrizes. Perfeito. Né? Manteve-se a mesma proposta. Mesma proposta. De não trabalhar nesse sentido, tá? Então, perfeito. Mensagem final: não negligencie o MEV e transforme num acrônimo. Acesse dieta, atividade física, hábitos e vícios com etilismo e tabagismo. Acho que é o mínimo para a gente começar a ativar esse doente em relação a isso. Porque senão o paciente que a gente classificou lá como alto risco no começo, falou que ele ia fazer MEV, em 3 meses ele volta para a gente acessar, em 3 meses não acontece nada, porque você não ativou ele direito. Ele vai continuar igual, e aí você vai ter para tratamento farmacológico direto. Sensacional. Eu acho que chamar a atenção, e a gente é realmente muito fã disso, eu já em muitos congressos... Dá um episódio único, né? Dá um episódio. A gente já fui em muitos congressos, né? E que você pede para pessoas, quem acredita em mudança de estilo de vida? Putz, 90% levantaram aqui não acreditava. Né? Então, assim, acho que é uma quebra de paradigma que está melhorando muito. Então, a gente tem que realmente começar a levantar, mas porque você muda a vida dele, né? Você só precisa ter ferramentas para conseguir tirar o cara no sentido da mudança, né? Dele perder peso, dele começar uma atividade física. Então, o médico tem que abraçar isso, precisa ter essas ferramentas para tirar o cara. E aí, dentro da hipertensão, vai fazer um impacto brutal se ele tira sal, se ele mexe na dieta, se ele perde peso. Isso aí conserta a vida dele. A gente está falando de hipertensão, mas isso aí é para todas as doenças, né, cara? O quanto que isso impacta é absurdo. A gente tem uma robustez absurda de dados para provar isso para a gente. Senão acaba no transplante com o Vitor depois. Exatamente. Bom, falamos da parte não medicamentosa e aí, claro, todo mundo quer saber da questão medicamentosa. O que tivemos de destaque nesse contexto? Quais são as recomendações novas que você traz aí para colocar nessa prática aqui do nosso dia a dia em relação à ESC 2024? Eles voltam a chamar a atenção para a combinação fixa, né? Porque eles têm um chart específico para falar de adesão. Quando a gente fala de adesão, né? Isso está escorregando para todas as outras doenças, né? Diabetes, agora é terapia combinada. Então, e só vai acontecer isso. E, inclusive, eles lançaram um estudo que chama GMR X2, que eles botaram a polipílula pro teste em real life ali, né? Exato, porque existe um medo, quando você fala da combinação fixa, né? Existe um medo de você entrar e baixar demais a pressão, o pré-5. Já guardei, adorei essa. Gostou do pré-5? Adorei, já tá no HD aqui, maravilhoso. Só pra galera entender, a polipílula é medicações várias em uma droga, um comprimido só. Especificamente do GMRX que ele está falando, são 3 drogas: a termisartana, a indapamida e o amlodipino, todos em doses intermediárias. 1/4 de dose. 1/4 de então dose. Ele pegou 3 grupos, colocou 1/4, porque assim, isso fica mais fácil. Pô, eu vou dar 1/4, eu vou dar 10 miligramas de termisartana.
né? Então, assim, fica mais fácil pro cara. Tá dando um pouquinho de dose. E o resultado foi praticamente igual da half dose, da metade da dose, né? Você teve 70% para meia dose e 65% de controle com um quarto de dose das mesmas medicações. E aí eles fizeram um outro estudo maior, com 1.300 pacientes, comparando com as duplas associações. Então, você tinha Telme com Anlo, aí você tinha Telme com indapamida e você tinha Anlo com indapamida, mostrando realmente benefícios incríveis. 70% quando você usa um quarto de dose desses 3. Então, assim, isso quebra um pouco o gelo do cara querer entrar com a medicação. E aí eu caio, por que a recomendação é combinação? Ele é começar, claro, o paciente tá ali com 14,9, 144, você não vai entrar com uma tripla droga. Apesar de que você já tem estudos mostrando, se ele tiver 20 milímetros de sistólica ou 10 de diastólica longe da meta, que hoje é 13/8, se você está buscando esse 13... Então, o paciente com 15, ele tem indicação de entrar com half dose de tripla medicação, tá? Só que o clínico não gosta, por isso que o GMR-X2 é muito bom. Exato. Porque você quer uma microdose, fica mais fácil de você, né? Peita, não, eu tô dando uma dose bem baixinha. Então, pro clínico funciona bem, porque o cardiologista, ele não gosta de entrar. Por mais que você fale, ele vai fazendo, o hipertensólogo até faz, mas o clínico, ele vai uma monoterapia, vai para duas. E isso, aí otimiza, exatamente, vai otimizando. O que essa diretriz traz? De novo, combinação fixa. Você começa com uma dupla fixa em dose baixa, tá? Não controlou, 3 meses, ele retorna em 3 meses. Mudança de estilo de vida, essa medicação, voltou em 3 meses. Não controlou, o que ele vai? Ele vai para tripla droga. Ele então, não otimiza a dupla, né? Não otimiza a dupla. Então, essa foi a grande diferença, né? Você fica com uma mensagem que... Então, sai da dupla dose baixa, ele vai para tripla. Não controlou, ele vai para tripla dose baixa. Tá? Então, e aí, a tripla, ele vai para plena. Então, ele vai otimizando até ficar na plena e depois vem espironolactona, né? E isso não mudou. Tudo isso que o Dr. Márcio está falando é indicação classe 1 pela diretriz da ESC de agora. Então, dupla terapia como início da terapia em dose baixa, o paciente não teve resposta adequada, mantém os níveis pressóricos acima da meta que a gente acabou de discutir, tripla terapia dose baixa. Não bateu a meta de novo, a gente reacessa esse paciente de 1 a 3 meses e ele traz de novo que 1 mês seria o ideal, na verdade. E aí sim, se o paciente não bateu a meta com a tripla terapia, só reforçando, aí a gente começa a otimizar a dose dos medicamentos já em uso atual. Os triplos, exato. Perfeito. Aí você vai pro teto. Só para lembrar, pelo amor de Deus, em primeira linha dessa tripla terapia que a gente está falando aqui, é bloqueador de canal de cálcio, IECA ou BRA, né? Não é EBRA, né? Pelo amor de Deus. E diurético tiazídico. A gente ainda vê muita prescrição de primeira linha não sendo primeira linha, né? Inclusive, a droga que a gente mais vê é o beta-bloqueador, que a diretriz também absorve como indicação classe 1 se o paciente tem outra indicação para beta-bloqueador. Perfeito. Né? A qualquer momento você pode entrar com o beta-bloqueador, mas isso nas indicações específicas para beta-bloqueador. Né? Então, que foi diferente para a ASH. Que não puramente é hipertensão. A ASH colocou como primeira linha. Você pode entrar né, no meio do bloqueador de cálcio, do cortiazida, ele entra junto. Então, esse ele colocou nas indicações específicas. E o que você acha disso? Eu gosto muito do beta-bloqueador, eu não sou uma pessoa... Então, eu tenho que individualizar. Se eu pegar uma mulher jovem, por que eu não vou dar um beta-bloqueador? Que se ela tem algum processo enxaquecoso... Então, precisa de individualização. A gente não pode achar que o beta-bloqueador que eu vou prescrever é o atenolol. Né? Porque o grande problema, né, quando a gente pega o Life, que comparou o atenolol com losartana, né? E os outros estudos que compararam com o atenolol, assim, perdeu. O atenolol perde e realmente ele protege menos quanto a VE. Então, assim, só que eu preciso usar o atenolol, eu vou jogar uma classe toda no lixo. Então, nesse sentido, eu coloco, sim, beta-bloqueador em alguns momentos como primeira linha. Perfeito. Então, eu fico mais com a ASH. Então, aí é um impasse que realmente que tem, porque o beta-bloqueador funciona, ele baixa a pressão, não sou eu que estou falando. Você pega lá, monoterapia de cada um, ele baixa a pressão, o problema ficou com o atenolol. E nós não temos evidência científica. Cadê o estudo que mostra head-to-head? Não tem beta-bloqueador. Cadê o estudo com bisoprolol para hipertensão específico? Não temos. Temos o Pathway 2, que avaliou num contexto de quarta droga, então assim não tem. Cadê o nebivolol? Tem os seniors. Só que os seniors foi para IC. Não foi dedicado para hipertensão. Então, não temos essa resposta. Mas jogar uma classe toda no lixo, né, assim, a gente precisava de mais respaldo de estudos clínicos. Porque o Dr. Márcio está falando mal do atenolol especificamente. Porque os estudos dele comparados com outras classes, ele diminuiu menos eventos. Apesar de, em relação ao placebo, ter algum benefício, ele é menos bom. Menos bom. Por isso, ele não seria classe 1. Isso. A gente quer classe 1, a droga que diminui mais, justamente, né, para o nosso doente. Por que eu vou entrar com isso? É uma pergunta que me faz. Assim, o paciente está controlado com 50 miligramas de atenolol.
Você troca a medicação, fala assim, putz, quem entrou com a atenolol? E a gente tem esse problema na sessão, porque como a gente tem o trio de ouro, o trio de prata, né, que a gente fala sempre, por que no trio de ouro a gente tem isso avaliado, né? A principal droga que quebra o trio de ouro é o beta-block. Porque entrou lá atrás por algum motivo que a gente não sabe. E ninguém consegue tirar depois. Para tirar é isso. E doutor Márcio, a minha dúvida em relação à prática dessa diretriz. O paciente que tem indicação do beta-bloqueador, ou porque ele já tem angina, ou porque ele é um paciente que faz episódio de taquiarritmia, ou porque ele é um paciente enxaquecoso, por exemplo. E a gente faz o diagnóstico de hipertensão já em uso da terapia bem indicada. Como que você começa essa dupla terapia? Eu continuo com o bloqueador de canal de cálcio, BRA e hidroclorotiazida, tiazídico, que seja, com o beta-bloqueador? Então, dupla terapia mais beta-block? Ou ele entra como parte dessa dupla terapia no início do tratamento? Aí vai depender do quanto que você quer baixar de pressão, né? Então, mas eu coloco, o beta-bloqueador tá ali, então eu entro com a dupla associação. Só que vai depender desse range de... Isso, de pressão. Mais então, uma vez, individualizar, né? Individualizar. Se o paciente está muito hipertenso, a gente já entra com a dupla associação em cima do beta-block, sem dúvida. A questão que a gente está vendo muito aqui é que a gente está definindo a início da terapia com dupla terapia, né? Com pelo menos, né? Para iniciar a brincadeira. Mas ainda tem espaço para aquele paciente que você vai escolher a monoterapia, né? Porque ele está cada vez mais focado mesmo em começar com 2 classes, pelo menos, aí de primeira linha. Mas tem espaço ainda, doutor Márcio? Tem o espaço que a gente... monoterapia? Tem, né? Para esses pacientes... Que a própria diretriz criou, né? Criou, exato. Tem lá um quadrinho, né? Para monoterapia. Assim, a diretriz brasileira já tinha. Pega os pacientes, ele coloca lá num quadrinho, né? Que para quem fica a monoterapia? Fica para os pacientes frágeis, para os pacientes idosos, né? Muito idosos, na verdade, acima de 85 anos. E bom senso, né? Então, se o paciente já tem uma queixa de hipotensão, né, prévia, você não pode, você tem que, né, pesar, e aí a monoterapia entra nesses pacientes. E talvez para esse paciente de PA elevada que a gente estava comentando agora, né? Que a diretriz justamente criou esse espaço colocou esse lado a mais aí. Exatamente, porque você vai entrar com a MEV, de repente, como a gente tem um ambulatório de MEV lá, assim, às vezes você controla, e a gente tem um caso muito clássico lá, um paciente que tomava 5 classes de antihipertensivos e ele estava todo estragado do ponto de vista, fumava, obeso, o cara consertou tudo. Aí a gente levamos para SBH, da hipertensão refratária à normotensão, mudando o MEV. Ele ficou com 0 classes. 0. Que é o que a gente vê às vezes no paciente pós-bariátrica, né, doutor Márcio? Perfeito. Pós-bariátrica não é incomum a gente começar a desprescrição desses pacientes. E aí eu trago o estudo Gateway, que é um estudo que a gente participou. É um prazer, né? Que foi Late Breaking Trials do American College, em 2000 não vou lembrar. Que foi o primeiro estudo. O que o Gateway fez? Pegou hipertensos usando 2 classes e fizeram bariátrica contra dieta. O que mostrou? Controle pressórico 83%. Então, quando você faz uma bariátrica, você perde peso, você tem... Só que isso não é um mórbido. Nós pegamos grau 1 e grau 2 de obesidade. Então, a gente queria responder isso. Não tinha, era uma lacuna. E foi respondido que para o paciente hipertenso, você baixar o peso, mesmo com bariátrica, porque assim, que é um paciente muito grave, deu válido, muito bom. Né? Tá? Perfeito. E uma outra coisa que eu queria trazer também, que talvez a gente tenha confundido um pouquinho o nosso ouvinte na hora que a gente começou a citar a terapia tripla com o GMRX, que é a polipílula, né? A diretriz não traz que a gente precisa da polipílula para que essa dupla terapia inicial seja válida. Perfeito. Pode, no cenário de SUS, em que a gente não tem, e grande parte dos nossos doentes não tem condição de comprar essa polipílula, a terapia dupla com pílulas separadas, com comprimidos separados de classes diferentes, é igualmente recomendada e válida. Perfeito. É a mesma estratégia separada, né? Mas a gente tem estudos mostrando que começam a sair os estudos de desfecho comparando single pill, pílula única, com as separadas. E aí mostrando que dá bom, tá? Então, inclusive em desfecho clínico duro, em MACE. Então, a gente começa a ver isso. Por quê? Porque tem adesão ali envolvida, tem uma série de fatores, mas o fato é que... E até do prescritor, no SUS, ele pode ter um pouco mais de dificuldade das combinações. Né? Então, também para essa população, principalmente... Se a gente tivesse a polipílula no SUS, aí teria menos confusão, porque o cara prescreve remédio, né? Ele não faz confusão de dose, de nada. Mas a gente está muito longe disso ainda, eu imagino. Rafão, estamos trabalhando por isso. Ótimo. Só talvez não estemos tão longe. Agora eu vou dar. Esse realmente é um mega spoiler. Que ótimo. Tá, isso vai acontecer. Perfeito. Tô dando aqui de primeira mão para vocês. Exatamente. Bom, chefe, então a gente falou já do paciente que ele ficou... Falou não, mas a gente vai chegar nele, né? O paciente começou a dupla terapia, não atingiu meta de pressão, foi para a tripla terapia dose baixa, não atingiu meta de pressão, otimizamos a tripla terapia, ele não bateu meta de pressão. Corta a droga, espironolactona ainda não mudou muito em relação a isso.
tem indicação de acompanhar em centro especializado em hipertensão, né? A gente deve acessar e prestar atenção o secundarismo nesses doentes, mas a gente também tem uma questão da quinta, sexta, sétima droga, da denervação renal, que a indicação não é tão robusta assim. Perfeito. Como que está esse paciente realmente muito refratário? Como é que é o cenário dele hoje para a gente tratar? Perfeito. Hoje a gente vai otimizando medicação, porque são poucos centros, e aí eu vou trazer o contexto da denervação. A diretriz da ASH, eles mudaram um pouquinho a classificação do grau de recomendação. Eles tiraram o A e o B. Eles deixaram tudo como grau de recomendação 2, a ASH. E aí ele colocou a denervação, nesse contexto do paciente hipertenso resistente, como classe 2. Ou seja, deu uma facilitada, né? Porque quando você tira o A e o B, você misturou com a... A gente sabe que não é 3, né? Exatamente. Então, deu uma misturada, então ele libera um pouquinho. A diretriz da ESC agora botou como 2B. Né? Então, aí reposicionou. Qual que eu acho que é o contexto que a gente pode ter hoje? Existem pacientes refratários. Então, isso quando a gente está lá no Dante, a gente tem que entender que tem paciente... Não é só uma aderência. Não é. Existe mesmo. Existe. Doente, então, para esse paciente, a gente ainda não acertou a mão. Tá? Então, quando a gente vai ver o Simplicity 3, que foi com um sham controlado que não deu em nada, assim, a técnica mudou. Né? Então, assim, a gente está indo nos ramos renais. Então, isso tem melhorado. O número de aplicações de ablação são maiores. Você denerva os ramos e vem puxando. São várias aplicações. Então, isso tem melhorado. Isso, o que eu acho? Existem pacientes no fundo do túnel. Eu vou trazer um exemplo da semana passada. Uma paciente que veio, ela fez a denervação por um protocolo que teve do Dante, que conseguiu, e ela foi do grupo não sham, porque tinha sham, né? Só para colocar o sham, é aquele paciente que vai para o procedimento, mas não faz a denervação. Ele coloca o catéter lá, mas não é feito o procedimento. Ele está cegado, mas ele é placebo, exato. Verdade, né? Então, quando a gente abre isso, a paciente, ela ficou 7 meses com a pressão normal. Só que depois ela voltou a aumentar. Só que a gente chama hoje muito de TTR, né? Time on Target Rate. Né? Então, imagina uma paciente que vinha derrapando, sempre 18, 20 de PA. E aí você coloca ela 7 meses com 12,8 sem medicação. O que isso gera no organismo dela em relação... O rim, com certeza, exato, uma respirada. Redução de inflamação, toda a inflamação. Então, a gente tem trabalhado muito no tratamento ótimo da hipertensão. Devemos dar esse tipo de opção para o paciente. Então, ele fica num contexto mais de exceção. A gente ainda não sabe quais são os preditores. Qual é o paciente que vai responder melhor? Não temos. Qual é o paciente? Existem alguns indícios de que o paciente que não faz o descenso, que tem uma hipertensão mais noturna. Então, algumas coisas surgem, mas não tem nada categórico que vai me dizer qual paciente que vai responder mais ou não. E talvez seja esse o clique para essa indicação sair de 2B para 2A. Entender qual doente com maior benefício. Exatamente. Né? Se tiver isso, aí a gente vai bem. Aí consegue reclassificar ele dentro da diretriz. Na sua experiência, você acaba indicando muito esse tipo de terapia? Não é muito mesmo, porque existe uma dificuldade. No serviço privado, você consegue fazer. Então, isso já tem vários centros aqui fazendo, Einstein, Sírio, né? Porque o catéter existe, está lá e ele consegue ser comprado. O contexto do Dante, a gente está na mesma situação. A gente vai comprar o catéter, porque a gente vai fazer pesquisa. O centro que a gente tem que fazer isso é o Dante, é o INCOR, são os centros de referência para a gente poder dizer. Porque eu não vou fechar o resultado. Se a gente começar a pegar os pacientes e der ruim, eu vou falar, deu ruim. Se eu começar a falar para esse tipo de deu bom, deu bom. Então, é um centro que faz pesquisa e a gente vai poder trazer a realidade dos fatos. Perfeito. Muito bom, né? Realmente é uma abordagem completíssima aí da diretriz, né, Vitor? Cara, eu acho que ficou sensacional esse episódio. Eu mesmo aprendi muito. Como sempre, a gente sempre vem aqui e aprende pra cacete. A gente acha que, não, vai ser tranquilo. Nunca é tranquilo. A gente sempre vai além. A gente se propôs a discutir uma diretriz com um especialista, né? Realmente fácil não ia ser. Por isso que a gente ficou 1 hora falando de hipertensão e eu não percebi. Eu acabei de notar que deu mais de 1 hora de episódio. Não, mas simplesmente vocês foram brilhantes aí. Vocês dissecaram a diretriz. Isso os pontos principais foram abordados. É maravilhoso, eu adorei também o podcast. Que bom. E por favor, deixe sua dúvida aqui embaixo pra gente, caso você queira tirar alguma dúvida específica, a gente pode ir atrás dele, se não souber, e provavelmente eu vou atrás dele mesmo. Inclusive tem o endereço online pra ir atrás também do grupo de tabagismo, né, doutor Márcio? Como é que tá o endereço online? É o Feliz Sem Tabaco, né? Então, obrigado pelo espaço aqui, porque é um tratamento online, ele é meio que pioneiro, só tem um britânico que faz isso, tratamento online, veio junto com a pandemia. @Feliz Sem Tabaco. É isso, a mensagem tem que ser maior que o mensageiro, por isso que então você vai me achar lá 12/8, né? Eu sei. Tem todas as pessoas por trás, vocês todos fazendo um trabalho brilhante, né? Mas quem brilha é a entrega, né? É a mensagem. Com certeza.
Perfeito. Pessoal, muito obrigado por estar aqui com a gente até agora. Tá? Agradecer imensamente ao Dr. Márcio, mais uma vez conosco aqui. Aprendemos muito. Acredito que você entregou absurdos para a população que está vendo, para todo mundo trazer o benefício. Mais uma vez, né? Que já tinha uma missão difícil, que era bater o outro podcast, que tanto da métrica dos nossos ouvintes, quanto da métrica da nossa curadoria, já era top 3, eu arrisco dizer. E agora a gente tem mais um episódio que vai ter a difícil trabalho também de ser batido. O apelo é menor, né? Hipertensão, mas espero que tenha sido proveitoso. Eu adorei. Me chamem sempre. O trabalho que vocês fazem, eu venho aqui bater palma, venho aqui assistir. É maravilhoso assistir todo o crescimento de vocês. Obrigado. Cuidado que a gente chama. Não, pode chamar. Obrigado, gente. É maravilhoso. Muito obrigado, Rossi. Tamo junto. Muito obrigado, meu amigo. Sempre uma honra. Nos avalie, por favor. Coloque nossas estrelinhas aqui para você que gosta do episódio do 12Cast. Compartilhe. E vamos que vamos. E não esqueça o A12 News Prime, que é quem patrocina esse trabalho que a gente faz. Tamo junto.